Bom dia, gente. Hoje a gente vai fazer uma breve revisão, vai ser bem rápido, sobre as funções orgânicas. Aqui nesse slide eu gostaria que vocês observassem algumas coisas bem importantes, tá? Então, aqui eu trouxe esse slide para vocês observarem cada função orgânica, tá? E o grupo funcional correspondente a cada uma delas. Tá? Aldeído, C ligado a uma ligação dupla com oxigênio e uma simples com hidrogênio. Álcool, qualquer radical, seja et, met, prop, but, e não importa, mas que seja ligado a um OH, que é a hidroxila. O ácido carboxílico, que tem que estar ligado qualquer radical, qualquer prefixo. O carbono ligado a um oxigênio ligado a uma hidroxila. O fenol, que pode ser ligado a uma OH, que forma exatamente o fenol, enol. O éter, que é exatamente o oxigênio no meio de dois carbonos, tá? Ligados, que vai formar um heteroátomo. O éster, que vai ser o carbono ligado com a ligação dupla com oxigênio e outro oxigênio. Qualquer outro radical. O enol, que vai ser exatamente uma ligação dupla com um carbono e ligado a um oxigênio. E a acetona, que vai ser exatamente o carbono ligado com o oxigênio por uma ligação dupla. Aqui algumas funções que eu não tinha falado na anterior, que era a amina e a amida. São os grupos funcionais que vão estar representando. Então, a amida tem que estar ligada ao carbono, ao oxigênio, com ligação dupla e ao nitrogênio. E qualquer outro radical. Então, a amida ela pode vir no meio do composto. E a amina, ela pode vir aqui, como vocês podem ver, no meio também do composto, tá? Nessa tabela aqui, resumindo, vocês têm exatamente todos os grupos funcionais. Então, vocês têm aqui ó, o grupo funcional, todos eles. Eu quero que vocês façam um resumo disso aqui no caderno de vocês, para poder entender o nosso próximo assunto e fixar. Vocês vão fixar também o grupo funcional, que é a letrinha que representa cada composto desse. Se vier OH, eu já sei o que é álcool. Se vier o C com OH e um radical, eu já sei o que é aldeído. Se vier o carbono ligado com oxigênio, uma amida. Aqui, se vier isso aqui, vai ser uma amina, tá? Se for o nitrogênio ligado a vários outros radicais, acetona, podem ver, certo? E ela vai estar ligada com oxigênio. O éster, o carbono com oxigênio, ligação dupla e uma ligação simples com outro oxigênio. E o éter, que vai ser um heteroátomo que eu tinha falado anteriormente. Além disso, gente, vai ter aqui o sufixo, para vocês lembrarem, para poder dar a nomenclatura. E aqui vocês têm um exemplo, que é a nomenclatura, tá? Se for um aldeído, termina no final em al. Se for um álcool, ol. Se for amida, vai terminar com o nome amida, tá? Se for amina, vai ser amina. Se for cetona, vai ser ona, tá? Tá aqui. Então, cada um dos compostos tem um grupo funcional e uma nomenclatura específica. Então, a gente vai começar agora a falar sobre o que é isomeria. Então, isomeria é a parte da química que vai estudar exatamente os compostos que vão apresentar a mesma fórmula molecular, só que o que vai mudar vai ser a estrutura dela, tá? Então, o que é que vocês podem observar aqui? Vocês vão observar, nós temos aqui dois carbonos. Temos oxigênio, hidrogênio, temos hidrogênio, observem. Só que tem diferente aqui a posição, tá? Do Cl, tá? Do cloro. Então, tá mudando a posição. Então, forma exatamente dois compostos diferentes. O que mudou aí foi a posição de um grupo funcional. Só que a forma molecular é a mesma coisa, a mesma quantidade que tem em um é em outro. Só que muda a posição. Então, isomeria é um fenômeno em que compostos orgânicos têm a mesma forma molecular, sendo
Esta a palavra isomeria significa partes iguais, onde iso é igual, mero são partes. E aqui nós temos um exemplo da isomeria. Eu tenho aqui um butanol, um álcool, porque aqui no final vocês estão vendo o grupo funcional. Aqui nós temos 4 e o ol. E aqui nós temos o éter etílico. Se você observar a mesma fórmula molecular. A mesma fórmula molecular. Né? C4H10O. Só que vai mudar vai ser exatamente aqui, ó, o éter. O éter, que vai ser o grupo funcional nesse caso, ele vai estar aqui no meio do composto, formando um composto totalmente diferente. Então, vocês observem que ele vai ter, então, isomeria. Vão ser exatamente compostos com a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas totalmente diferentes. Aqui vocês podem ver exatamente, que eu tinha falado anteriormente, né, que é exatamente a questão, que eles ambos vão ter a mesma fórmula molecular, só que os isômeros deles são diferentes, né? A estrutura deles vão ser. E a isomeria ela vai ser dividida em duas partes, a isomeria plana e a isomeria espacial. Hoje a gente vai ver só a plana. Então, a plana ela vai ser dividida em cadeia, posição, função e metameria, tá? A isomeria plana, que vai ser de cadeia, de posição, de função e de metameria. Então, a gente vai ver exatamente a diferença exatamente entre elas, sendo que o que vai diferenciar vai ser exatamente o isômero, que é a estrutura plana, a molécula é a mesma. E aqui vamos para o primeiro exemplo. Gostaria que vocês observassem no primeiro exemplo C4H10, que é o composto. Nesse composto nós vamos contar aqui, nós temos aqui exatamente 4 carbono e 10 hidrogênio. Se eu vim a contar aqui, vai ser do mesmo jeito. O que mudou aqui foi exatamente a posição da cadeia, né? Então, aqui, vocês vão observar que nós vamos ter uma ramificação. E aqui eu tenho uma cadeia reta. No segundo exemplo, vocês vão observar que a isomeria de cadeia ela pode também vir mudar a posição da insaturação. Ou seja, pode mudar também a posição, poderia ser dupla ou tripla. Então, vocês podem observar aqui eu tinha uma ligação dupla. Aqui eu não tenho nenhuma, eu tenho uma cadeia fechada. Então, está mostrando exatamente uma mesma fórmula molecular, mas uma estrutura diferente. O que é a isomeria de posição? É aquela que ocorre entre isômeros que têm a mesma cadeia carbônica, mas difere a posição do ligante. Ou seja, como eu falei, dupla ou tripla. Observe aqui novamente. Vocês têm aqui o OH, que é a hidroxila, e aqui vocês têm o OH, hidroxila. Então, a hidroxila aqui está no carbono 1. Então, vai ser 1 metanol. E aqui vai ser 2 metanol. Então, vai mudar exatamente somente o ligante, que vai estar em uma posição diferente. E no outro exemplo aqui, vocês vão ver, ó, aqui vai estar acontecendo a isomeria também de posição, onde vai mudar a posição somente da ligação, tá? Aqui estava na primeira e aqui vai estar no segundo carbono. A isomeria de função, ela pode também ser chamada de isomeria funcional, é aquela em que ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. E para isso ela vai acontecer no primeiro caso, um álcool e um éter. Então, vocês estão vendo aqui o álcool e aqui vocês estão vendo o éter, tá? Então, aqui vocês observem que ele está formando um composto com a mesma fórmula molecular, só que a estrutura vai diferenciar. E o composto, logicamente, também vai ser diferente. Também vai acontecer a isomeria de função, também pode acontecer também com cadeias abertas ou fechadas, tá? Então, aqui vocês estão vendo um álcool, que tem a presença do OH. Você está vendo aqui a presença do éter, porque está ligado a um C. E aqui você está vendo a presença do enol, tá? Que está ligado no composto. Então, aí vocês observam
que exatamente o que está mudando é simplesmente a posição, né? A função química que é diferente. No caso, o álcool, o éter, o éter e o enol. Um outro exemplo de função de posição é o aldeído e acetona. Onde o aldeído, vocês observem aqui, está mostrando o aldeído e aqui a acetona. Se você apontar, vai ter a mesma quantidade. Então, é bom lembrar vocês o seguinte, em provas você não tem que se preocupar muito, não. É muito fácil esse assunto. Só é você lembrar exatamente das funções orgânicas, saber identificar elas. Depois que você saber identificar, você só vai olhar para essa cadeia aqui. Sempre eu vou dar essas duas aqui, ou eu posso pedir para você formar. E você vai dizer, esse tipo de isomeria vai ser de que tipo? É posição, é função, é cadeia, é o quê? Então, é exatamente isso. E aqui nós temos o outro exemplo, que é o ácido carboxílico, né? Que é o que está representando. E aqui nós temos o éter e o éster, melhor dizendo. Que vão ter a mesma fórmula, só que a posição, a função são funções diferentes, mas que mostram o mesmo tipo de isomeria. E existe um tipo de isomeria específico, em particular, que quando dois isômeros ficam equilibrados, no equilíbrio dinâmico, é chamada particularmente de tautomeria. Vocês têm lá no livro de vocês, na página 6. E os casos mais comuns é o aldeído enol e a acetona e o enol. Aqui vocês podem ver o aldeído. E aqui, para formar o enol, para acontecer, como ele vai acontecer sempre com o enol, vocês observem que aqui a ligação dupla ela vai ser quebrada e vai vir para aqui, tá? Observem aqui. E aqui, onde tem um H, de tudo que aqui vai ser quebrada a ligação, aqui vai vir esse H, vai migrar para aqui. E aqui, como vai ter a ligação dupla, senão a quantidade de carbono vai ficar diferente, tá? Então, aqui vocês observam que vai ser formado exatamente isso. Então, um aldeído que vai ter um equilíbrio dinâmico com o enol, tá? Mesmo mudando, já vai dar o mesmo equilíbrio. E aqui um outro exemplo de tautomeria que vai acontecer, que é entre a acetona e o enol, tá? Então, vocês observem aqui a acetona, ligação dupla, certo? E aqui vocês vão ver que essa ligação aqui, ó, se quebra, ela veio para aqui, tá? E esse H veio para aqui e formou isso. Que é o enol. E a metameria, também chamada de isomeria de compensação, que é aquela em que os isômeros diferem pela posição do heteroátomo. Heteroátomo, vocês vão lembrar, que é o composto aqui no meio, tá? O éter aqui no meio. Então, esse éter aqui ele vai mudar somente de posição. Então, por isso que é chamado de metameria. A metameria também ela pode acontecer com outros heteroátomos, como o hidrogênio, tá? Ou também vocês podem observar com cadeias carbônicas. Você tá vendo tudo isso aqui, é uma cadeia carbônica. Ela veio também como um heteroátomo. Pode acontecer isso? Pode. Se acontecer, simplesmente você tem que observar, tá? Tem que observar detalhadamente essa questão. E agora a gente vai com a atividade que está lá na página do livro de vocês, 7. E aí, na primeira questão é bem fácil, viu, gente? Não tem por que vocês terem medo nem ficar dizendo, eu não sei. Vamos tentar. Primeira questão, ele diz assim, classifique a isomeria plana que ocorre entre as seguintes partes dos compostos. Então, vocês têm dois compostos. Lembrem que ambos têm a mesma quantidade de... a mesma fórmula molecular. O que vai mudar aí é exatamente a estrutura. Então, vocês vão observar que nós temos CH3, CH2, CH2OH e CH3, CHOH. Então, vocês observem aí que tem exatamente uma função química, que é um álcool, OH. Então, vocês estão vendo aí, eles vão estar na mesma posição,
ela vai estar... É a mesma função? Não, eu já sei que é a mesma função, então não pode ser isomeria de função. Então, aí vocês vão botar só o nome. Isomeria de posição, isomeria de função, isomeria de cadeia ou tautomeria. Então, coloque uma alternativa. A letra B, vocês vão responder também. Observem que na letra B só o que muda é a ligação, uma ligação dupla em posição diferente, tá? Já dei uma dica aí. Letra C, vocês observem o composto orgânico, o composto que vai ser formado aí. A D, vocês vão fazer a mesma coisa, a E também, a F, a G e a H. Em todas elas, vocês vão observar o composto e verificar. Sendo que na letra E até H, vocês vão ter que colocar, fazer aí a fórmula do etanoato de etila e o propanoato de metila. Então, vocês vão ter que copiar, como vocês fizeram na letra A. Na letra A não tinha o 2, 3. Na letra A não tinha o propanol, propanol e 2 propanol. Então, eu dei o nome. Então, agora na letra E, vocês vão colocar a estrutura, tá? Vocês vão precisar primeiro colocar a estrutura, tá? Para poder vocês conseguirem dizer se é tautomeria, se é função, se é posição, tá? Isso vocês vão fazer na EFGH, tá? A segunda questão, em diante eu vou explicar aí, como a aula é 1 hora, nós temos aí 20 minutos de aula, então vocês vão começar a fazer essa atividade da página 7 agora, e eu vou dar as outras orientações pelo zap, tá? Mas tentem fazer. A segunda é vocês representarem um alcadieno com 5 carbono, né? A terceira é vocês escrever a nomenclatura desse composto C7H8. E a quarta questão é você escrever a fórmula molecular da amina, tá? Da amina. E a quinta é você escrever a cadeia onde tem um nome but-2-eno. É simples de escrever, então vocês vão tentar fazer isso aí, tá?